Esses seres tratam da questão que envolve a Terra também, porque eles atuam, o projeto original deles, que eles chamam de plano cósmico, ele atua em 8 planetas diferentes, e a Terra é um deles. Então nós vamos focar aqui a nossa conversa para não, espalhar demais o tema e fica bastante confuso, somente aqui em relação à Terra e o porquê estamos aqui, né? O importante é entender que esses seres extraterrestres que vêm até aqui, e muitos que já fazem parte dessa própria humanidade, né, que se envolveram no processo de existência da humanidade da Terra, eles fazem parte desse grupo local. O nosso grupo local aqui é constituído de 8 galáxias. E essas 8 galáxias, elas circundam a galáxia central de Andrômeda. Então, o núcleo central do nosso eixo gravitacional de galáxias aqui, que eles chamam de grupo local, é Andrômeda. Então, Andrômeda seria o epicentro de toda a iniciativa que acontece aqui nesse grupo envolvendo 8 galáxias. Nós estamos numa delas aqui. Estamos na chamada, nós chamamos de Via Láctea, né? Eles chamam de outro nome. Mas, para nós, é a Via Láctea, onde nós estamos no nosso sisteminha solar aqui, a nossa Terra linda e maravilhosa, numa dessas galáxias aqui. Então, esses seres, eles trabalham nesse grupo local. Todo o plano cósmico se baseia nisso. Só que eu não vou voltar lá 3 bilhões de anos atrás para a gente entender por que foi criado o plano cósmico, quem que criou, como que foi o processo todo, por que existiu a Terra no caminhar da carruagem, porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda. Vamos começar já bem recente. Vamos começar numa história já recente, 250 milhões de anos atrás. Então, segundo esses seres, aqui na órbita do Sol, nós tínhamos aqui perto de Júpiter, nós tínhamos um planeta chamado Phaeton, ou também chamado em algumas tradições como Darmon. Você encontra muito material também chamando ele de Maldek, mas a nível científico se encontra como Phaeton mesmo, né? Um planeta que tinha uma órbita aqui próxima a Júpiter e Marte. A Terra está aqui. Então eles contam que há cerca de 250 milhões de anos atrás, algumas expedições exploratórias de seres de Alfa Centauro, de um dos planetas habitados em Alfa Centauro, que eles chamam de Apo, como uma denominação que não é exatamente o nome do planeta, mas que para nós aqui fica entendido quem são os seres. Esses povos de Apo, eles chegaram em expedições exploratórias há cerca de 250 milhões de anos e se instalaram nesse planeta chamado Phaeton. Então, era um planeta que permitia a vida, né? Até, de certa forma, uma qualidade de vida muito interessante que esses seres conseguiram ter nessa época. Depois de estarem instalados aqui nas suas exposições e tal, eles acabaram vindo até a Terra, né? E viram que era um planeta que poderia se começar algo bastante interessante nessa época. E aqui eles instalaram o que nós poderíamos chamar aí da primeira iniciativa de existência de vida inteligente, cocriativa no planeta, que nós chamamos aqui nas nossas tradições esotéricas e tudo mais como Hiperbórea. Na região da Groenlândia, no norte da Europa, lá nos Pirineus europeus e tal, as primeiras colônias dos seres aponianos foram instalados e originou o que se chamou de civilização hiperbórea. E veja que interessante, nós sabemos, através de contatos extraterrestres, que esses aponianos, até hoje, eles mantêm uma base grande, bonita, nessa região dos Pirineus, lá na região de Monte Perdido. Monte Perdido, no norte da Espanha, entre a Espanha e a França, nós temos lá uma base desses aponianos até hoje. Então não é uma coisa assim que desaparece, sabe?
esses seres, quando fazem as coisas, fazem bem feitas. Elas não são feitas para trocar ali na esquina e acabar com aquilo e fazer uma coisa nova e tudo mais. Não. Isso aí foi montado lá na época da Hiperbórea e até hoje é funcional. Tanto que nós tivemos experiências lá de avistamento das sondas, das naves deles, quando estivemos naquela região. E muitas pessoas que pesquisam aspectos ligados à ufologia e ao contato extraterrestre sabem que na região de Monte Perdido existe uma conexão muito grande com esses seres de Alfa Centauro, esses aponianos. Então apenas é um adendo, é um acréscimo aí para a gente entender essa história, que por mais que isso foi implantado há 200 e tantos milhões de anos, caramba, não é uma coisa que desaparece assim tão fácil. E essa história da Hiperbórea foi se desenvolvendo, uma civilização que não era como os desenhos que nós temos, assim, achando que eram pessoas primitivas, com mamutes e não sei o quê. Não. A Hiperbórea eram civilizações avançadas, porque eram colônias de seres vindos de Alfa Centauro. Sabe aqueles seres nórdicos, loiros, grandes? Tem morenos também, tem os de cabelo preto e tal, pele um pouquinho mais escura, pele mais clara, mas a grosso modo, estilo os nossos ucranianos, russos aqui, né? Poloneses, que têm essa aparência. Então, são seres com essa aparência, que foi a primeira colônia montada no planeta Terra, próximo de 250 milhões de anos atrás, originando a primeira raça que habitou aqui esse processo todo. Só que, nesse período que eles começaram a descobrir que a Terra ainda era um planeta em grandes transformações. E eles contam que há 240 milhões de anos atrás, ocorreu o que eles chamam de grande acidente solar. Algo que nem eles previam, mas o Sol, o nosso Sol, que era na época extremamente instável, ele ainda é relativamente instável, mas ele era muito mais instável, mais jovem, né? De repente era o Sol mais impulsivo. Num desses pulsos de suas erupções solares, acabou simplesmente afetando todo o sistema solar, afetando esses seres aqui na Terra, eles, as colônias deles em feito. Se eles não tivessem bases dentro da Terra, dentro das montanhas, tinham sido aniquilados. Mas aqueles que estavam pela superfície do planeta, não sobrou nada, né? As pessoas perderam memória, morreram por excesso de radiação e tudo mais. Então foi uma tragédia muito grande, e aí que esses seres começaram a entender que o planeta Terra, o sistema solar, ainda era muito instável. E isso fez com que eles simplesmente abandonassem. Deixaram a base deles lá, deixaram todas as colônias na superfície que estavam montadas ali no norte da Europa, uma região linda, maravilhosa, e Groenlândia, inclusive, que não era gelada como é hoje, e simplesmente foram embora. E deixaram isso aqui à revelia, porque eles não sabiam realmente como fazer para conseguir se manter aqui sem sofrer impactos devido a essa alteração que o planeta passava dentro do sistema solar. E eles contam que há 140 milhões de anos atrás eles voltaram, mas não voltaram os aponianos. Aí já voltaram seres de Órion, pleiadianos principalmente, muitos seres de várias raças com aparência humanoide como nós, voltaram e começaram a observar a Terra com novos olhos e tentar descobrir uma maneira de estabilizar o planeta, porque era um planeta maravilhoso, né, com possibilidade de vida em abundância. E esses seres, como semeadores de vida, o papel que eles cumprem no universo, semear mundos, levar a diversidade, a vida, a base para eles é a vida e não a morte, a base é a vida, e levar a vida a todos os rincões. Eles acabaram nesse retorno aí. Embaixo desse vídeo, na descrição, temos um link. Você pode mandar para a gente a sua experiência. Você também pode agendar uma sessão de diagnóstico, se você quiser relatar com mais detalhes.
e nós podemos te orientar, né? Qual que é a melhor prática para você fazer, como que você pode trabalhar com essas experiências. Queremos saber também de vocês, se já tiveram contato com um ser diferente através de um sonho ou de uma projeção.